Hoje eu vou te mostrar um dos indicadores que eu utilizo para saber se o preço do Bitcoin ele está caro ou se ele está barato. Muitas pessoas falam que hoje você deve comprar o Bitcoin porque daqui 10 anos ele estará mais caro do que o preço que ele está hoje. Sim, isso é uma verdade, mas saiba que você consegue otimizar ainda mais esse comprar barato e vender o ativo caro. Obviamente que você precisa de um indicador de dados para que você saiba isso, e você não vai fazer apenas por puro achismo, mas sim através de uma análise e através de dados. E é exatamente isso que eu vou te apresentar na nossa análise de hoje. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente começa analisando o mercado ali, entendendo em qual fase nós estamos, em qual momento que nós estamos agora, hoje nós estamos ali próximo da zona de extremo greed, ou seja, próximo de uma zona de extremo otimismo. Essas zonas de extremo otimismo é aonde traz o varejo para o jogo e também são as zonas que a gente faz formações de topo, seja um topo periódico ou seja um topo cíclico. E nesse gráfico a gente consegue ver alguns topos periódicos, como 2019, como 2020 também, e os topos cíclicos de 21 ali, que foram os dois, né? Quando a gente olha para 2024, a gente também teve um topo periódico acontecendo no início de 2024 e agora, mais uma vez, nós estamos dentro de uma zona de formação de topo. Você me acompanha aqui no canal, você sabe muito bem que nesse momento eu estou planejando muito mais estratégias de proteção, diminuição de exposição dentro das altcoins e me preparando exatamente para agir caso o mercado ele comece a reverter a tendência. A gente ainda não reverteu a tendência, mas entenda que hoje nós estamos dentro de uma região onde devemos planejar como que serão as nossas saídas, porque afinal de contas, se a gente olha o histórico disso daqui, você não vai querer ficar preso dentro de uma movimentação de extremo greed, por exemplo. Porque uma dessas movimentações pode ser exatamente ali o início de um grande bear market e você não vai querer pagar para ver se isso vai ser um longo bear market ou não, beleza? Entendendo em qual fase nós estamos, a gente já começa a setar as nossas expectativas dentro da análise. Bom, uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de ativo é exatamente a oferta e a demanda. Não importa qual seja o ativo, não importa se seja Bitcoin, não importa se seja ação da Apple, não importa se seja ação da Melius no Brasil. Todas as ações, todos os ativos financeiros, eles têm uma valorização ou desvalorização através da oferta e da demanda. Obviamente que o Bitcoin ele é confundido a sua tecnologia com o ativo financeiro. Se você está olhando só para a tecnologia que é descentralizada, que vai disruptar o meio tradicional, o ativo fiat, por exemplo, entenda que um Bitcoin ele vale apenas um Bitcoin. Agora, se você estiver olhando para o preço dele em dólar, saiba que você está olhando para um ativo financeiro, que não tem nada a ver com aquela tecnologia. E para que o ativo financeiro ele tenha valorização, a gente precisa de uma demanda pelo ativo. E a gente consegue analisar isso, a gente consegue olhar para dados e entender se há demanda ou não. Olha só, esse gráfico aqui mostra para nós o número de endereços ativos dentro da rede do Bitcoin. Quando essa linha vermelha ela está subindo, significa que tem novas pessoas chegando, mais endereços ativos, ou seja, a rede ela está movimentada, há uma demanda pelo ativo. Quando essa linha vermelha ela está caindo, a gente tem uma diminuição dessa demanda, tá? Essa linha vermelha aqui é uma média de 30 dias e a linha azul aqui é uma média anual. Olha só, quando a gente olha para a média de 30 dias aqui, ó, nesse momento a gente começa a ter um leve declínio, ou seja, uma diminuição da demanda do ativo. Se a gente passar por um longo período de declínio, como que foi no início de 2024 aqui, as coisas começam a ficar mais bearish ainda quando a gente olha para o lance de oferta e de demanda. Veja que o Bitcoin ele só voltou a subir quando a gente voltou a ter um interesse ali de atividade na rede. Nesse momento, a gente vivenciou uma grande movimentação da rede e é normal que o mercado ele se movimente em ondas. Muitas pessoas investiram, muitas pessoas param de olhar para o ativo nesse momento e aqui é onde a gente tem oportunidades de ter drawdowns no mercado. É aqui que a gente tem oportunidades de ter correção no mercado. Por conta disso, a gente deve olhar para estratégias de
proteção quando a gente tem essas diminuições. Mas obviamente que a gente não vai tomar uma decisão de proteção, uma decisão de venda pautada em um único indicador, ao menos que esse indicador seja a Mona Lisa. Se não for a Mona Lisa, a gente vai olhar para os outros indicadores e vai aglomerar vários indicadores para que a gente possa tomar uma decisão de proteção, por exemplo. E a atividade da rede é apenas um dos indicadores que nesse momento eu estou olhando para que eu possa falar sobre estratégias de proteção. Além disso, quando a gente olha para o MVRV, a gente consegue ver que o MVRV ele já está caindo, tá? O meu papel aqui não é te explicar como que funciona esse gráfico, mas entenda que MVRV significa Market Value sobre Realized Value. Quando a linha laranja ela está subindo, significa que o mercado ele está valorizando de uma maneira saudável. Quando essa linha laranja ela está caindo, significa que o mercado ele não está valorizando de uma maneira saudável. O que isso quer dizer? Que a gente pode estar subindo, mas há muita realização de lucro acontecendo, ou que a gente esteja caindo e que há muita realização acontecendo. E a gente está vendo altas realizações acontecendo. Eu mostrei para você que no dia 23 de dezembro agora houve mais 7,7 bilhões de dólares realizados em lucro no Bitcoin. E quando a gente olha essas grandes quedas aqui, né, nessa linha laranja, são sinais de que muitos players estão saindo do mercado. Muitas pessoas, por exemplo, não entendem o porquê que a gente tem essa queda drástica aqui, ó, no MVRV, por exemplo, em formação de topo, mas isso daqui é porque muitos investidores de longo prazo, eles saem do jogo e o supply passa para a mão de investidores de curto prazo, onde esses investidores eles acabam entrando no prejuízo. Entenda que a gente está no início dessa movimentação. E possa ser que aqui seja sim o topo do mercado, possa ser que sim, 108 mil dólares foi a máxima do Bitcoin para esse ciclo. Não há uma certeza absoluta se isso é ou não nesse momento. A gente só terá uma certeza depois de alguns meses da gente ter vivenciado bear market. Mas eu quero que você entenda que algumas métricas elas começam a sinalizar início de formação de topo. Se algumas métricas começam a nos dar esse sinal, o que a gente deve fazer é não pagar para ver se daqui 6 meses isso daqui foi topo ou não. Porque daqui 6 meses, meu amigo, será muito tarde para você tomar uma decisão de proteção. Por exemplo, se isso for topo cíclico. Ou seja, nesse momento a gente tem que começar a olhar sim, a gente tem que começar a planejar como que será a nossa estratégia de proteção. E não simplesmente ficar acreditando que a alta é infinita, que 2025 será um ano extremamente lucrativo. Olha só, se você quiser acreditar em historinhas, acredite no Papai Noel, que é mais lucrativo do que você acreditar que a alta é infinita. Entenda, mercado de investimentos ele anda em ondas, todos os ativos eles têm correção, a alta ela nunca é infinita, a gente sempre terá correções ao longo do caminho. E saiba que uma das correções será o início de um grande bear market, então queira se proteger também nos momentos certos. Esse momento eu já estou extremamente protegido? Não. Nesse momento, eu tenho uma diminuição da exposição nas altcoins e estou preparando exatamente as minhas proteções caso a gente venha reverter mais a tendência on-chain, beleza? Bom, quando a gente olha para o NUPL do investidor de curto prazo ali, a gente já está vendo o NUPL caindo, ou seja, já houve realizações de lucro acontecendo até mesmo dos investidores de curto prazo, e hoje os investidores de curto prazo eles começam a entrar no prejuízo, tá? Muitas pessoas entraram no topo do mercado, normal, se você entrou no topo do mercado, tá tudo bem. Não se preocupa, não se apavore. Mas saiba que você entrou no momento errado e você só entrou porque a mídia forçou com que você entrasse nesse momento. Você não queria saber de Bitcoin quando ele estava em 15, 20, 30 mil dólares. Você só quis saber de Bitcoin quando ele saiu nos jornais, que, por exemplo, rompeu os 100 mil dólares. E tá tudo bem quanto a isso. Quando eu entrei dentro do mercado, também entrei no topo de 2018, porque eu também entrei através da mídia. A maioria das pessoas entrarão através da mídia. O que vai ditar se você vai ter lucro ou não ao longo desse processo não é exatamente o momento que você entra, mas sim o que você vai fazer na sua jornada de aprendizado. Eu entrei em 2018, perdi 50% do meu patrimônio e ao longo desse período o que eu fiz foi sentar a bunda na cadeira e estudar, não ser um bunda mole e simplesmente olhar para os dados e entender que havia uma possibilidade da gente definir as movimentações de alta e as movimentações de baixa. Então, se você entrou no topo do mercado,
Simplesmente senta, estuda. Aproveite esse momento para que você possa fazer isso, para que lá na frente você comece a lucrar, tá? Não acho que você chegou agora e você já vai sentar na janela, pegando a melhor vista. Entenda, mercado financeiro anda em ondas. Hoje, nós estamos vivenciando uma onda de baixa. Pode ser que essa onda de baixa venha reverter a tendência e ela seja uma onda mais longa ali, por exemplo. Bom, entendendo ali que os investidores de curto prazo no Bitcoin, eles estão começando a entrar no prejuízo, a gente vai olhar para outros ativos também para entender se eles estão entrando no prejuízo ou não. Porque, afinal de contas, isso pode ser apenas uma rotação de capital, ou seja, pode ser apenas o dinheiro saindo do Bitcoin e partindo para as altcoins. Mas a gente vai analisar outros ativos para a gente entender isso daí. Bom, esse gráfico aqui mostra para nós claramente que as pessoas estão começando a realizar prejuízos, tá? Principalmente esses investidores de curto prazo, eles começam a aceitar os prejuízos. Realizações de prejuízo no curto prazo são regiões de fundo. Quando a gente olha para essas regiões aqui de realização de prejuízo, a gente tinha Bitcoin ali, um fechamento em 95 mil dólares. Não é à toa que a última compra que eu fiz ali foi exatamente nessa agulhada que nós tivemos, em 93.800. Foi aonde eu comprei Bitcoin pela última vez na carteira rumo ao milhão. Mas entenda que grandes fases de bear market, elas podem fazer com que a gente tenha uma consistência de realização de prejuízo durante um período muito maior. Ou seja, todas as entradas que são feitas nesse momento, como essa entrada que eu fiz dentro da carteira rumo ao milhão, ela tem que ter um stop, ela tem que ter um ponto de saída, porque caso a gente venha ter mais realizações de prejuízo, a gente pode descer ainda mais, beleza? Bom, quando a gente analisa o Ether, a gente vê que o NPL dele ali também está caindo, ou seja, já houve altas realizações de lucro e agora nesse momento as pessoas começam a realizar prejuízo. Saiba que boas fases para a gente comprar ativos são as fases de capitulação. Essa região vermelha, ainda não estamos dentro dessa fase de capitulação no Ether, mas a gente já consegue ver algumas pessoas realizando prejuízo. Por conta disso também, ali quando a gente olha para Ether em 2.300, tinha alta realização de prejuízo, eu também comprei Ether em 3.200, por exemplo. Mas não significa que eu vou ficar holdando essas posições aqui para sempre, não significa que eu vou acreditar que a alta ela vai ser infinita. Eu fiz compras dentro da carteira rumo ao milhão, tanto em Bitcoin quanto em Ether durante a última queda, porque eu tinha caixa, que eu me preparei para essas quedas que nós tivemos, e essas compras elas são estrategicamente planejadas, não são uma compra que eu vou holdar para daqui 2 anos, por exemplo. Porque se a gente começar a reverter a tendência, meu amigo, essas operações serão estopadas e eu estarei fora do jogo mais uma vez. Eu estarei protegido, porque eu não posso ficar exposto em uma reversão de tendência. Porque entenda, uma reversão de tendência é exatamente o início de um grande bear market. Pode ser que ao longo de um ciclo você se proteja algumas vezes. E pode ser que 9 vezes que você se proteja não aconteça um grande bear market. Mas entenda que uma vez que você se proteger, vai ser o início de um grande bear market. Ele vai valer completamente todas aquelas outras proteções que você fez e deixou de lucrar ali uma pequena alta que nós tivemos. Entenda, através dos gráficos você não precisa escrever em pedra estou vendido ou estou comprado. Simplesmente siga a tendência. Se nesse momento eu estou olhando e planejando para estratégias de proteção e o mercado voltar a subir e eu estiver completamente errado na minha análise, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar, meu amigo, porque não existe ego nesse jogo de eu estou certo ou eu estou errado. É simplesmente dinheiro no bolso. Siga os dados, siga a tendência, que é o melhor que você faz nesse processo, beleza? Bom, entendendo que Ether ali também está com o NPL caindo, a gente sabe que o capital ele não está rotacionando. Quando a gente olha para Solana, por exemplo, a gente vê que o NPL já caiu tanto que hoje os investidores de curto prazo em Solana estão no prejuízo, ou seja, aquelas pessoas que acreditaram que Solana ia flipar o Ether, né? Quem avisa, amigo é. Hoje elas estão no prejuízo. Solana é um dos ativos que nesse momento eu olho para introduzir na carteira rumo ao milhão caso a gente volte a subir em uma tendência de alta, caso a gente não tenha estratégias de proteção sendo ativadas. Sim, Solana é um dos ativos que eu vou colocar para dentro da carteira quando for o momento certo, porque
Nesse momento, já se passou um topo onde muitas pessoas entraram e as pessoas começam a realizar prejuízo, fazendo com que Solana volte para uma fase de capitulação no curto prazo. Ou seja, se a gente voltar a subir, obviamente eu vou olhar para esse ativo, eu vou olhar para comprar esse ativo, porque nesse momento a gente começa a ter altas realizações de prejuízo dentro de Solana. E é exatamente esse o nosso papel como investidor. Olha só, Warren Buffett deixou uma lição para nós. Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Saiba que os canhões são pessoas realizando prejuízo, fases de capitulação. Violinos são zonas eufóricas quando todo mundo quer um ativo. Entenda que 95% dos investidores eles perdem dinheiro no mercado financeiro. Aqui já tem a fórmula matemática perfeita para você fazer dinheiro. Ande na contramão. Quando todo mundo estiver falando que é alta, venda. Quando todo mundo estiver falando que é queda, compre. Porque exatamente esse vai ser o sentimento comum do mercado. Beleza? Bom, entendendo ali que Solana pode ser um ativo que eu vou introduzir na carteira rumo a 1 milhão, não é um ativo que eu vou comprar agora nesse momento. Porque agora nesse momento eu estou focando mais em estratégias de proteção. E bom, como eu comecei essa análise aqui falando para você que existe uma maneira da gente saber se Bitcoin está caro ou se Bitcoin está barato, essas regiões são exatamente essas linhas que você está vendo na sua frente. A linha vermelha é quando o Bitcoin ele está caro, ou seja, ele está sobrevalorizado. E a linha azul é quando o Bitcoin está subvalorizado, ou seja, ele está barato. Entenda que em todo ciclo a gente vai bater entre a linha azul e a linha vermelha também. A linha amarela é exatamente a média, né? Ou seja, o preço justo do ativo em determinados momentos. Entenda, todo fundo cíclico acontecerá quando o Bitcoin bater nessa linha azul. E todo topo cíclico acontecerá acima ali ou na linha vermelha, por exemplo, que é onde ele está extremamente caro. Se você quer ter a alta lucratividade dentro do mercado, você precisa comprar na linha azul e você sair quando você estiver na linha vermelha. E aqui na linha azul é o momento certo de você vender carro, casa e sogra para você poder comprar Bitcoin. Você não faz isso quando a gente estiver na linha vermelha, porque aqui o Bitcoin ele está caro nesse presente momento. Em termos de ciclo de mercado, existe um momento certo para você dar all-in no mercado e para você simplesmente surfar as movimentações. Olha só, se você voltar no meu canal de dezembro ali, de novembro de 2022, até mais ou menos o final de 2023, você vai ver que eu não falava sobre vendas. Você vai ver que eu só falava sobre compras, que eu falava sobre acumulação de Bitcoin para o longo prazo. Isso porque nós estávamos em uma fase específica do mercado. Depois que nós entramos em 2024 e teve a primeira queda ali, que Bitcoin bateu 73 mil dólares, a partir daquele momento eu começo a iniciar estratégias de proteção. Porque a partir desse momento, qualquer reversão de tendência que eu tenha possa ser uma reversão de tendência cíclica, possa ser uma reversão que nos coloque dentro de um bear market. As proteções que eu fiz no começo desse ano, quando o Bitcoin bateu 73 mil dólares, não foram proteções que tiveram bear market pela frente. Foram proteções que me deixou fora de grandes drawdowns, onde a gente viu o Bitcoin em 48 mil dólares, onde a gente viu as altcoins indo para o limbo e muitas pessoas holdando altcoin, mas aquilo era um sinal de proteção. Entenda, deu certo a proteção? Sim, deu certo, porque eu me desfiz das altcoins e muitas altcoins caíram muito mais e depois eu consegui recomprar muito mais barato. Mas entenda que novamente a gente está com uma possível proteção na nossa frente. Entenda que novamente a gente tem uma possível grande queda pela nossa frente. Então a gente precisa se proteger no início dessa reversão. A proteção ela já aconteceu? Ainda não, mas eu acredito que ela acontecerá em breve, porque vários dados eles estão ficando negativos. E sim, haverá um momento que eu vou sair do mercado e eu vou ficar dolarizado com meu capital protegido, esperando por uma reentrada lá embaixo, tá? Entenda, não é somente 1 ou 2 anos que a gente investe, é para toda a vida que a gente investe. Eu estou nesse jogo aqui desde 2018 e eu vou continuar pelas próximas décadas, ou seja, você precisa construir uma fórmula de multiplicar dinheiro e preservar dinheiro ao longo desse processo, beleza? Bom, entendendo essas regiões caras, baratas, tá? Hoje, se a gente for olhar a região barata do Bitcoin, seria Bitcoin em 36 mil dólares.
Eu só acredito que a gente voltaria em 36 mil dólares se aqui for o topo cíclico. Se aqui não for o topo cíclico, for apenas um topo periódico, eu não acredito que a gente vá voltar em 36 mil dólares nos próximos meses, por exemplo. Eu acredito que a gente vai continuar subindo, retrações ali que poderiam acontecer até o preço justo do Bitcoin, 70 mil dólares, seria algo bem plausível no Bitcoin. Mas a gente só vai voltar a ver ele na linha azul quando a gente vivenciar um grande bear market. Então entenda, se a gente iniciar uma estratégia de proteção hoje, essa proteção pode ser de uma queda até 36 mil dólares no Bitcoin, porque aqui seria o fundo do próximo ciclo, da próxima capitulação que nós teríamos, beleza? Bom, entendendo essas regiões, a gente também consegue quebrar isso para o curto prazo, tá? A linha dourada são as regiões baratas, linha verde são as regiões caras, tá? A mesma técnica que é utilizada nesse indicador aqui, a gente pode utilizar no curto prazo. E nesse momento, hoje nós estamos em uma região neutra, ou seja, em um preço justo no curto prazo. Mas saiba que você sempre vai querer comprar no curto prazo na linha dourada e vender na linha verde. Isso a gente vai falando de curto prazo. Por que eu fiz a compra de Bitcoin em 93 mil dólares? Por que eu fiz a compra de Ether em 3.200? Exatamente porque a gente estava aqui na linha dourada, aonde a gente faz as nossas compras no curto prazo, beleza? Bom, olhando para a price action do Bitcoin, a gente rompeu um canal de alta ali para baixo e nós estamos lateralizando. Estamos formando um novo canal aqui, um canal lateral. Esse canal lateral ele pode ser uma acumulação, como ele pode ser uma redistribuição, tá? Eu vou acreditar que o mercado pode ir para cima como ele pode ir para baixo? Obviamente que não, né? Isso são para os amadores. A gente vai construir uma estratégia e através da análise a gente já começa a definir para que lado que a gente acredita que o ativo ele vai romper. Bom, eu acredito que a gente pode ter o rompimento desse canal para baixo. Eu acredito que se o Bitcoin perder ali os 92 mil dólares, a gente vai ver quedas um pouco mais agressivas. Então, aqui é um excelente target para a gente setar estratégias de proteção dentro do price action. Price action é apenas 20% das minhas decisões, 80% das minhas decisões vai vir sobre os dados on-chain. Caso os dados on-chain comecem a sinalizar um pouco antes essa proteção, eu farei a proteção antes. Mas entenda que no price action, a média de 200 períodos já está começando a andar de lado. Ou seja, nós já entramos em exaustão de uma tendência de alta. A gente pode ver sim uma tendência de baixa na média de 200 períodos, trazendo o ativo um pouco mais para baixo ainda. Ou seja, price action junto com a análise on-chain nos mostra que aplicar estratégias de proteção pode acontecer em breve e queira se proteger. A queda das criptos ela é muito agressiva. Algumas pessoas vão falar para você, se você não aguenta a queda de 20%, não invista dentro do mercado cripto. Olha só, eu não posso perder 20% do meu patrimônio. Se você souber o quanto de dinheiro eu tenho investido dentro de cripto, 20% representa, cara, um carro, uma casa praticamente. Para mim, eu não posso perder 20% do meu patrimônio. E também aquelas pessoas que têm menos capital não podem perder 20% do seu capital. Você tem que preservar o seu patrimônio, sim. Então, quando a gente tem essas altas tendências de baixa, a gente deve entrar em estratégias de proteção. E se você quiser seguir exatamente a minha carteira, os momentos que eu estou me protegendo, os momentos que eu estou me expondo nas altcoins, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao 1 milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Nesse link, você vai ser direcionado para uma página. Nessa página aqui, eu vou te explicar exatamente o que é a carteira rumo ao 1 milhão. E basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Eu vou falar para você quais são os ativos que eu estou investindo, qual que é a estratégia que eu estou utilizando, qual que é o momento de proteção ou qual que é o momento de exposição. Você só vai precisar copiar e colar. Essa publicação aqui que eu fiz mostrando que eu comprei Bitcoin ali em 93.600, em Ether em 2.300, foi dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Se você quiser participar, clica no primeiro link da descrição, venha nessa página, assista esse vídeo para você entender o que é a carteira rumo ao 1 milhão. Vou te explicar que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular. Aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes também, para você ver que o negócio ali funciona para outras pessoas. Afinal, essas pessoas estão copiando a minha carteira. E caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas dúvidas.
Mas entenda, eu estou nesse mercado desde 2018 e eu te dou a oportunidade de copiar e colar as minhas decisões. Significa que você vai ficar milionário nos próximos meses copiando a minha decisão? Não. Só significa que você terá os mesmos resultados que eu nos próximos meses, caso você esteja dentro da carteira rumo ao milhão. Eu estou aqui diariamente fazendo o meu máximo para construir as melhores estratégias, os melhores indicadores e trazendo as melhores análises para você, para que juntos a gente possa ter a maior lucratividade. Obviamente, existem os momentos que o mercado está em alta e a gente vai lucrar muito mais, mas nos mercados de baixa, saiba que a carteira rumo ao milhão, ela entra em proteção. Carteira rumo ao milhão não é uma lista de 10 bons ativos para você comprar e holdar para os próximos 2 anos. A carteira rumo ao milhão é uma carteira dinâmica, com momento de altcoin, momento de Bitcoin, momento de dólar, momento de proteção e momento de alta exposição. Beleza? Lembrando, o link está na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo para você todos os dias da semana. Essa foi a nossa análise de hoje. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!